Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo dos ensinamentos da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus. E todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma um conjunto, uma coluna da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último vídeo de estudo de toda a criação feita por Deus, nós estamos nas cidades de Mênfis, centro dominante do Baixo Egito, ou Egito do Norte, que é governado pelos invasores povos Iquisos, sob as ordens do faraó Apop I, da 15ª dinastia, por volta do ano 1535 a.C. E por que estamos falando do Baixo Egito? Porque na época nós tínhamos o Alto Egito, Egito do Sul, mais propriamente dizendo, cuja capital é Tebas, o qual tinha outro governo segundo a arqueologia. Esses do governo do Alto Egito eram predominantemente egípcios, diferente daqueles do Baixo Egito, que eram predominantemente invasores dos povos Iquisos. Mas em dúvida, a influência do governo de Apop I dos povos Iquisos, do Baixo Egito, era sobre toda aquela terra do Egito. Então nós vimos da última vez no estudo o Senhor Deus aparecendo a Israel em visões de sonhos na região de Berseba, entre a Canaã e o Egito. Ele estava indo em caminho ao Egito para entrar lá com mais 70 almas que formavam a sua família. Para confirmar a descida foi que Deus apareceu em sonhos a Israel. Vimos as 70 vidas da família de Israel que entraram no Egito, com o objetivo de passar somente 5 anos, que era o período de fome que ainda restava sobre todo o Egito e suas regiões, conforme o sonho de Faraó, interpretado por Deus através de José. Mas que, na verdade, esses 5 anos se estenderam, irmãos. Se estenderam há mais de 400 anos, pois a família de Israel, que era 70 pessoas, tinha se multiplicado ali, na terra de Gozem, no Egito, e finalmente vimos o estabelecimento da família de Israel na terra de Gozem, no Egito, e o reencontro de Israel com seu filho José. E hoje estudamos como a família de Israel conseguiu permissão para se estabelecer na terra de Gozem, e quais as ordens de Faraó para o desenvolvimento dessa família israelita, que depois de anos já se transforma numa grande nação. E Moisés nos conta assim: José subiu até o palácio para pegar a última autorização de Faraó Apop I, para que a sua família se estabeleça definitivamente na terra de Gozem. E por que estou sempre falando o nome de Faraó do tempo de José? Para nós não confundirmos ele com o Faraó Ramsés, que será o Faraó do tempo de Moisés, depois de 400 anos que esse povo de Israel fica escravo no Egito. Então, lá vai José pedir autorização a Faraó, e para isso José leva 5 dos 11 irmãos que ele tem, para se apresentar diante de Faraó Apop I. Quando chegam diante de Faraó, José diz ao soberano Faraó da família dos Iquisos, chamado Apop I, assim: meu senhor e Faraó, meu pai e meus irmãos, suas ovelhas, suas vacas, com tudo que eles têm, vindos lá da nossa terra em Canaã, estão na terra de Gozem, como você estabeleceu. Então disse Faraó aos irmãos de José: qual o vosso negócio? Ou qual a vossa profissão? Eles responderam dizendo: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais, por toda a terra de Canaã onde vivemos. E viemos aqui para a terra de Gozem para passar um tempo, porque lá na terra de Canaã a fome é muito feroz e não há pasto para o nosso gado e nossas ovelhas. Por isso estamos te rogando que nos deixe habitar na terra de Gozem. Então, pelo fato deles serem pastores de ovelhas, que para os egípcios era uma maldição, foi muito bom para Faraó Apop I eles terem escolhido a terra de Gozem, uma área fértil, bem distante do palácio e do centro da capital. Também a terra de Gozem era propícia para agricultura e cultivo. Assim os egípcios ficariam longe da abominação que para eles era ser pastor de ovelhas. Então Apop I diz a José: olha, tua família veio para ti, então não decepciones.
Toda a terra de Gozo está nas tuas mãos para distribuí-los como tu quiseres entre teu pai e teus irmãos. E se você vê que tem homens valentes entre os teus irmãos, pode colocá-los como líderes sobre aqueles que cuidam do nosso gado aqui no Egito. Então José trouxe Israel, seu pai, e apresentou ele a Faraó. E Faraó disse a Israel, o patriarca: quantos anos você tem? Israel lhe disse a Faraó: meu senhor, a minha idade agora é 130 anos, em que vivo na terra de Canaã. Poucos foram os maus dias da minha vida, a maioria foram os bons. E os meus dias nem chegaram perto de todos os anos que meus pais tiveram ali em Canaã. E curiosamente, irmãos, nesse momento Israel abençoa Faraó e sai da sala do trono. Então José foi e repartiu a terra de Gozem de acordo com cada família de Israel. E essa terra de Gozem ficava dentro do grande distrito chamado Terra de Ramsés, como o próprio Faraó ordenou. Havia 3 grandes distritos em todo o Egito que construíram grandes armazéns. Eram Pintom, Ramsés e Heliópolis. E a terra de Gozem ficava dentro das terras do distrito de Ramsés. E José ainda sustentou seu pai, seus irmãos e toda a sua família, porque não havia pão na terra. A fome era muito grave e de um modo tal que a terra do Egito e a terra de Canaã estavam sendo arrasadas pela fome e pela seca. Então José juntou todo o dinheiro que conseguiu com a renda do trigo e trouxe para a casa de Faraó. E quando o dinheiro da terra do Egito acabou, todos os egípcios vieram de novo até José, dizendo: dai-nos pães, porque senão vamos todos morrer aqui na sua frente, porque nós não temos mais dinheiro. Então José diz ao povo egípcio: vamos fazer o seguinte: em vez de dinheiro, vocês pagam a compra da comida com gado, cavalos, ovelhas, jumento. E com esse acordo, José sustentou de pão todos eles durante todo aquele ano. E acabando aquele ano inteirinho, e já no segundo ano, o mesmo povo egípcio veio para Faraó e disse: não vamos esconder de você, nosso senhor e governador de toda a terra do Egito, que esgotou tanto nosso dinheiro como nossos bens, gado e animais. Nenhuma outra coisa ficou para podermos comprar comida a não ser nossos corpos e nossa terra. Mas se não negociarmos a nossa terra em troca de comida, então morreremos, nós e nossa terra também. Portanto, estamos aqui para pedir que tu, governador, compre a nossa terra em troca de pão, e assim nós seremos servos de Faraó, e a nossa terra pertencerá a ele. Tão somente queremos a comida para que não morramos de fome. E foi assim, irmãos, que José comprou toda a terra do Egito, que antes se dividia entre Faraó, os nobres da corte, soldados, autoridades, sacerdotes de Faraó, né? E até os cidadãos comuns, mas que tinham bens aquisitivos e tinham terras. Dividiam entre todos. Mas agora não. Assim José ordenou a aquisição de todas as cidades e terras do Egito. Somente a terra dos sacerdotes ele não confiscou, porque os sacerdotes dos deuses falsos do Egito já eram sustentados pelo próprio Faraó. Eles tinham uma porção de comida que Faraó dava a eles, porque o Egito era uma nação completamente idólatra e pagã, com muitos e vários deuses falsos. E já que os sacerdotes tinham sustento de comida, vindo do próprio Faraó, não precisavam vender suas terras em troca de comida. Mas o restante do povo venderam tudo para toda a terra para Faraó. E depois que a fome acaba, irmão, surgirá muita gente descontente com isso. E é assim que começa uma grande rebelião contra o poder de Faraó, Apop I. Então José diz a todo o povo do Egito: eis aqui, a partir de hoje eu compro toda a terra do Egito para Faraó. Estou entregando todos os produtos de milho e trigo para que essas terras, que agora pertencem a Faraó, vocês cultivem ela, plantem, cuidem dela. E quando chegar o dia da colheita, vocês darão um quinto. Quinto quer dizer 20% de tudo que eles colhessem no campo. Era o aluguel ou imposto da terra. Então 20% de tudo aquilo que vocês colherem vai para Faraó. E as 4 partes restantes serão: primeiro, vossas, para plantar novamente; segundo, para que vocês comam; terceiro, para que todos aqueles que dependem de vocês também comam; e quarto, para que vossos filhos comam. Então todos aqueles nobres senhores responderam a José:
por causa desse acordo que você, nosso governador, está fazendo conosco, com certeza você nos dará a vida e não permitirá que nós morramos. Por isso, queremos fechar o acordo e ficar como servos de Faraó. Então José, com o anel que tinha na sua mão dado por Faraó, estabeleceu o acordo e carimbou com o anel de Faraó. E aquilo ficou como lei em toda a terra do Egito por muitos anos. A lei era que de toda a colheita no Egito, todos tirassem a quinta parte para Faraó, porque toda a terra agora lhe pertencia, somente com exceção da terra dos sacerdotes, que não precisou ser vendida. E assim a família de Israel é estabelecida na terra de Gósen, e dela eles tomaram posse definitiva, e nasceram muitos filhos, e a população israelita cresceu assustadoramente na região de Gósen, se multiplicou alarmante. Israel, pai de José e de seus irmãos, estava chegando o momento da sua morte. Israel era Jacó, e foi aquele que desde o ventre de sua mãe já lutava com seu irmão Esaú. Aquele que lutou dentro e fora dos conformes das regras de Deus para alcançar a bênção de Deus. Aquele que teve a sua primeira experiência com Deus, um sonho que tinha em que uma escada, os anjos subiam e desciam do céu. Aquele que trabalhou durante 14 anos de graça para ter suas duas esposas, Raquel e Léa, e ele trabalhou para Labão, seu tio. Aquele que lutou com um anjo toda a noite até amanhecer do dia e só largou depois que o anjo do Senhor o abençoou. Sim, irmãos. Sim, irmãos, aquele que um dia fora Jacó, enganador, agora era Israel, homem que vê a Deus e luta com ele. Ele mesmo constitui a nação de Israel, morou na terra do Egito 17 anos, de sorte que, somando toda a idade de Israel, era de 147 anos, pois com 130 anos ele entrou no Egito, e agora está com 147 anos. E quando já se aproximava o tempo de sua morte, ele mandou chamar José, seu filho, e disse: se você me considera muito meu filho, peço que você faça um juramento agora e, de acordo com o nosso costume, coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure diante de Deus que, quando eu morrer, se ainda você estiver aqui no Egito, você não deixará meus ossos aqui, mas que levará para enterrá-los lá em nossa sepultura em Macpela, em Canaã, junto com meu pai Abraão e Isaque. Então José lhe respondeu dizendo: farei conforme exatamente você está me pedindo. Então José sai do palácio com o pedido de Israel. Ele sai do palácio e desce até a terra de Gósen para fazer isso. E lá na terra de Gósen, Israel disse para José: jure. E José disse: eu juro. Então depois disso, Israel inclinou-se deitando na cama e morreu. Livro de Gênesis, capítulo 47, versículos 1 até o 31. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.